Olá, professores e colegas. O nosso grupo escolheu a doença surdez e o nosso grupo é formado pela Gabriela Medeiros, pela Iracema, por mim, Júlia, pela Larissa, pela Nia e pela Natália. O gene surdez ele está associado ao gene GJB2. E o símbolo oficial dele é GJB2. O nome oficial é proteína de junção GAP beta 2. O tipo de gene é codificação de proteína. E os sinônimos dele é esses que estão expostos aqui no slide. E em especial o CX26, que nós vamos falar dele nos próximos slides. O gene ele está localizado no cromossomo 13, 12 e 11. O tamanho dele é 5,469. Os aminoácidos dele é 222. E os produtos do gene é o GAP Junction Protein Beta 2. Olá, eu sou a Iracema e aí eu vou explicar um pouquinho sobre o cromossomo 13, né? Na verdade, vou falar da localização do nosso gene que a gente escolheu, o GJB2, que representa a doença surdez. Como a gente pode olhar aqui na imagem do cromossomo, ele não está aparente. Então, como que a gente faz? A colega anteriormente falou que os cromossomos da doença, né, o gene ele tem vários sinônimos. Então, o GJB2, ele é representado no cromossomo 13 pelo sinônimo CX26. Pode passar? Então, como traz aqui nessa imagem ampliado ali para vocês verem. Lá na imagem anterior e nessa imagem, a gente não vê o gene GJB2, mas a gente vê o CX26, que é o sinônimo dele. Representa o mesmo nome, significa a mesma coisa. E representa a doença surdez. Pode passar? Nessa imagem, a gente traz uma imagem de todo o aparelho auditivo, todas as partes do aparelho auditivo. Aí tem ali as partes do ouvido, a cóclea, né? Bem interessante essa imagem. E traz essa imagem dessa criança aqui usando um aparelho auditivo. Esse aparelho que ele está usando é um aparelho de implante neuronal. É um aparelho que ele vai implantado no cérebro. Eu uso uma prótese auditiva que é diferente dessa. Aqui nesse slide a gente vai falar um pouquinho da conexina 26. A conexina 26, o GJB2, é uma das principais proteínas envolvidas na homeostase do potássio, na cóclea do ouvido interno. É encontrada nas células de suporte fibrócitos, do ligamento espinal e nas células do limbo espinal. Tá? Então, ali tem as imagens das células, ali, os canais de potássio, tá? Pode passar o slide. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o CX26, que causa a mutação, que causa surdez. Sindrômica, congênita e não sindrômica. Ou seja, a surdez não é acompanhada por outros sintomas como cegueira. Então, por que a gente colocou essa parte? Porque muitas pessoas entendem que a pessoa que tem uma mutação genética que causa surdez, ela tem alguma alteração nos outros sentidos, como na visão ou na fala. Muitas pessoas entendem e acham que a pessoa que é surda, ela não fala, tá? Mas não é verdade. Às vezes se comunica muito bem. E o CX26 está localizado no cromossomo 13, na perna Q, 11, 12, e codifica uma proteína GAP de junção chamada conexina 26. Pode passar? Eu sou a Natália e eu vou dar sequência aqui à explicação. As junções GAP, ou junções comunicantes, como também são conhecidas,
elas desempenham um papel importante na manutenção da homeostase do potássio. E isso é relevante para o bom funcionamento do ouvido interno e, portanto, da audição. Dessa forma, foi proposto que mutações no gene da conexina 26 interromperiam a circulação do potássio, ocasionando a surdez. O diagnóstico precoce da surdez de origem congênita foi facilitado pela descoberta, através de pesquisas iniciadas na segunda metade do século XIX, de que mutações na CX26 são a causa dessa perda auditiva. Portanto, a surdez, caracterizada pela dificuldade ou impossibilidade de ouvir, representa o déficit sensorial mais comum entre os seres humanos. Lembrando que existem outros genes relacionados à surdez, mas na Europa e na América, a causa mais comum da perda auditiva está relacionada à mutação no gene da conexina 26, como já foi falado. E essa mutação predomina na população com uma frequência de 3%, sendo a sua incidência semelhante à encontrada na fibrose cística, e representando também cerca de 20% da surdez na infância. No Brasil, a maioria dos casos de surdez ainda é relacionada a causas não genéticas, como rubéola, meningite ou falta de oxigênio no parto. Com o desenvolvimento da atenção da saúde materno-infantil, a proporção de casos de origem genética tende a aumentar, porque até os diagnósticos estão sendo mais precoces. Alguns dos sinais e sintomas que ajudam a identificar o déficit auditivo são pedir frequentemente para repetir alguma informação, ter a sensação de ouvido tapado ou ouvir um pequeno zumbido, olhar constantemente para os lábios dos familiares e amigos para entender melhor as falas, necessidade de aumentar o volume de TV e rádio, atraso de fala, isolamento social, falar alto demais, sensibilidade aos ruídos. O problema é que dificilmente a surdez é constatada antes que a criança complete 2 anos. Perda auditiva na criança pode acarretar distúrbios na aquisição da fala, linguagem, no desenvolvimento emocional, educacional e social. O diagnóstico precoce de deficiência auditiva permite a intervenção. O ideal é que isso ocorra nos 6 primeiros meses de vida. Análise de histórico do paciente. Exames como teste de surdez genética, teste da orelhinha, audiometria, análise do histórico familiar. Todos eles são utilizados nesse processo de diagnóstico. Dependendo da causa, alguns déficits auditivos podem ser tratados para auxiliar na melhoria de qualidade de vida do paciente. A presença de equipes multidisciplinares colabora com esse prognóstico. Quando o problema está localizado no ouvido externo ou no ouvido médio, é possível realizar uma cirurgia para corrigir o problema e o indivíduo voltar a ouvir. Mas quando o problema está no ouvido interno, o indivíduo é surdo e comunica-se através de língua gestual. A identificação precoce e o tratamento da surdez são importantes para o desenvolvimento da linguagem e das habilidades sociais. Então, aqui a gente trouxe a expressão enviada no esôfago e na pele. Por que a gente trouxe esses slides? Porque a conexina 26, a proteína que é codificada, ela é encontrada em outros órgãos, né? Em outras partes do corpo, né? Não somente no ouvido. Tá? E aí a gente trouxe esse slide aqui falando das localizações onde a gente pode encontrar o gene da conexina 26, o CX26. Bem, aqui nessa imagem, nós podemos visualizar os exons e introns do gene proposto, sendo 2 exons representados, o primeiro do lado esquerdo, pela seta com o quadradinho verde claro, e o segundo do lado direito, caracterizado por uma região verde escuro e verde claro. Já o intron está representado pela seta fina, de cor verde clara, que se localiza entre os 2 exons. É importante lembrar que as 2 regiões de cor verde são importantes para o gene, mas apenas a região verde escura do exon será transcrita. Agora eu vou falar um pouco sobre a conexina 26.
Ali em cima, o mRNA ainda não está processado, então ele está com um ímpar com 2 exons, sendo que ele tem partes codificantes e não codificantes. Aí mais abaixo, na última fita, a gente tem o RNA já processado, apresentando apenas os exons, e também estão sendo mostradas as partes não codificantes, ou seja, as que não irão traduzir nenhum aminoácido para formar proteína, mas que são importantes para a codificação do RNA mensageiro. E a gente também tem apresentado o códon final, que é o stop códon, que é representado pela UAA, que é chamado de OCRI. Aqui nesse slide a gente trouxe o código de início, né? Quando a gente centralizou ali os nossos exons para encontrar, localizar o nosso código de início, que no caso ali é representado pelo aminoácido metionina, né? E todo gene é o mesmo código, né? Então, metionina que vai replicar RNA mensageiro ao G. Pode passar. Bom, aqui identificamos na sequência do gene GGOTB2 as 4 primeiras trincas de nucleotídeos, que correspondem aos primeiros códons que codificam para metionina, ácido aspartico, triptofano e a glicina. Pode passar. Agora sobre os SNPs. Eles são um tipo de variação genética mais comum entre pessoas, sendo que cada SNP representa uma diferença em um único nucleotídeo. Pode passar. Aqui podemos observar os SNPs são esses retângulos vermelhos, e esse que está destacado a gente pode observar uma variação no G, e foi encontrados alelos com C e T na mesma posição. Isso acontece uma vez em cada 1000 nucleotídeos, em média, em cada pessoa. Pode alterar sequências de transcrição, expressão genética ou mesmo não fazer diferença, já que a troca de uma base não resulta necessariamente na modificação de um aminoácido. Pode passar. Então é isso, gente. A gente agradece